Eu sou a Michelle e esse vídeo é destinado aos usuários que terão acesso como colaboradores. A primeira atividade do dia dele vai ser a marcação de horas, então a partir do momento em que ele chega, ele vai ter que fazer aqui o registro de horas dele no momento de entrada. Mas para facilitar, a solução também já dá algumas notificações aqui de tarefas que ele tem pendente. Então, logo de início, ele vai dizer que ele precisa fazer a marcação de entrada dele do dia, que ele precisa fazer a marcação de saída dele. Se ele tiver alguma submissão de semana pendente, também vai estar constando aqui. Se ele tiver constando alguma submissão do mês pendente também, que é o espelho de ponto, estará constando aqui. Então, todas as atividades dentro da solução que ele precisa de rotina atribuir aqui, a solução consegue apontar através da notificação, ok? Mas vamos lá. Partindo da situação em que o colaborador fará a marcação de entrada dele da mesma forma como ocorre caso ele utilizasse um relógio de ponta ou um relógio biométrico, por exemplo, que ele precisa fazer a marcação de entrada exata e a pausa exata também, com os minutos e os segundos corretos, ok? Para ele vai ter essa tela, que é a modalidade que a gente conhece como check-in, check-out. Ele vai ver esse botão de marcação de entrada e vamos supor que ele esteja fazendo a marcação de ponto dele às 8 horas da manhã. Então, às 8 horas, quando ele entrar, ele clica nesse botão de marcação de entrada, ele só atribui a atividade que é de ponto para a CLT, salva. Aqui mostra um resumo do comprovante dele, ele dá um ok. Fica branquinho porque ele precisa fazer a marcação de saída obrigatoriamente. Então, iniciou a jornada é marcação de entrada, encerrou é marcação de saída, ok? Fez a marcação de saída, já vai estar o histórico de entrada que ele teve logo no início e agora o horário corretinho quando ele está encerrando o expediente, que pode ser às 17 ou 18 horas. Ele salva novamente. E prontinho. Aqui temos alguns outros exemplos, que é quando ele tem aquela pausa do almoço. Então, ele pode fazer a marcação de entrada e saída para o almoço e a marcação de entrada, que é o retorno do almoço, e saída novamente, que é quando ele encerra o expediente dele, ok? Uma outra situação, nessa modalidade de check-in e check-out, é que caso aconteça de ele esquecer de bater o ponto dele no dia 13, por exemplo, como está acontecendo aqui, ele vem nessa setinha e coloca como adicionar marcação retroativa. Aqui ele vai definir a atividade que é ponto, a data exata em que ele quer fazer essa marcação retroativa e o horário de início. Se ele quiser fazer como marcação de início e término com a pausa do almoço, ok, senão ele pode fazer direto. Então vamos supor que seja às 8 horas da manhã e ele fez uma pausa para o almoço ao meio-dia. A justificativa de ajuste pode ser esquecimento de ponto. Ele obrigatoriamente precisa fazer uma justificativa do porquê que ele está fazendo essa marcação retroativa, tá? Salvou. E fica laranjinha aqui pendente para o gerente dele. Ele pode fazer uma nova marcação retroativa dentro dessa mesma data, com o horário de retorno do almoço às 13 e finalização às 17 horas, tá bom? Assim que o gerente dele aprovar, ele sai dessa corzinha laranja e fica roxinha. Então, sempre que ele fizer uma marcação de entrada, tanto automaticamente cai a notificação no e-mail dele que está vinculado, como ele consegue ver também o comprovante aqui dentro, ok? A segunda opção de marcação de entrada do colaborador pode ser através da marcação livre. O que seria essa opção? Na verdade, você pode observar que, diferente da marcação de check-in e check-out que a gente chama, não tem mais aquele botão de marcação de entrada e saída aqui. E, na verdade, ele vai precisar somente clicar no campo referente ao dia em que ele quer fazer a marcação de horas dele. Então, vamos supor que seja aqui no dia 13, ele está com a entrada e pausa do almoço pendente, mas ele quer fazer uma nova marcação, que é o retorno do almoço e o fim do expediente. Então, ele só vem no maisinho, coloca a atividade que é ponto, a entrada que é às 13 horas e término às 17. Se ele quiser colocar uma descrição, ok, mas não é obrigatório nesse caso. Salva, comprovante também, como acontece na outra modalidade, e prontinho. Do mesmo jeito como acontece no check-in e check-out, ele também consegue ter acesso aos comprovantes dele com todos os históricos de pontos que ele fez aqui. Consegue baixar e ter tudo isso salvo se ele desejar, tanto dentro da versão web quanto da versão mobile, tá bom?
E vou mostrar para vocês também a opção de quem faz o registro de horas quando é um prestador de serviço, uma pessoa jurídica. Vamos lá. Na visão de quem trabalha como prestador de serviço e precisa fazer a inserção de suas horas como um apontamento de horas, a tela é parecida com a marcação de quem faz uma marcação livre. A diferença é somente quando você faz a entrada. Você também vai clicar dentro da caixinha que você quer fazer o registro e você vai definir a atividade. No caso do PJ, ele vai colocar como apontamento de horas PJ e o total de horas que ele trabalhou dentro daquele dia, sem precisar definir o horário exato. Ele só vai inserir aqui a quantidade de horas trabalhadas dentro do dia. Então, foram 8 horas, foram 6, foram 7 horas, por exemplo. E se for algum prestador de serviço que trabalha alocado em algum cliente, a atividade pode estar aqui como uma reunião, um treinamento. Então, isso vai ser definido quando o seu RH fizer toda a parametrização de atividade e projeto que você precisa atuar nesse decorrer da semana, tá bom? Ele vai salvar aqui, prontinho. Tá aqui o apontamento de horas que ele fez. Então, aqui é uma entrada e saída livre, você também consegue fazer com a marcação de check-in e check-out. No caso do PJ, ele faz o apontamento de horas. Uma coisa que é igual para todos é a obrigação de fazer a submissão da semana. Então, independente da forma como você faz a sua marcação de entrada, você precisa submeter a sua semana. Então, se você conseguiu cumprir aqui as 40 horas trabalhadas, você vai somente clicar em submeter a semana, viu que está tudo certinho, submete. Envia aqui, sem submeter, e ele vai automaticamente disparar, fechar essa semana aqui como está aparecendo totalmente fechadinha e vai ficar aqui pendente de aprovação. Assim que você envia a submissão da semana, a semana fica totalmente fechada e você não consegue fazer mais nada. Até o seu gerente aprovar ou então reabrir isso. Se você precisar fazer algum ajuste, antes de ele aprovar, você pode conversar com ele e pedir para ele reabrir. Então, você finalizou todas as suas marcações de acordo com a atribuição que precisa ser definida pelo seu RH, você vai precisar fazer a submissão da semana obrigatoriamente. Então, você já fez aqui todas as entradas que você precisava no decorrer da semana, viu que está tudo certinho, você precisou entregar 8 horas diárias, precisou fazer alguma hora extra, por exemplo, mas conseguiu entregar, e está tudo certinho de acordo com o que você realmente deveria exercer dentro daquela semana, você obrigatoriamente precisa submeter a semana. Quando você submete essa semana aqui, automaticamente ela cai para uma aprovação do seu gerente. Só que, se você tem esperado de trabalho 40 horas semanais e você fez 40 horas semanais e 1 minuto, se você fizer acima das 40 horas e tiver pelo menos 1 minuto ou mais de hora extra, quando você submete a semana, ele vai pedir para você dar uma justificativa do porquê que você fez hora extra, obrigatoriamente. Então, você justificou, submeteu a semana. Agora, você vai precisar fazer a assinatura do seu espelho de ponto. Para quem é CLT, ele precisa assinar e submeter o espelho de ponto mensalmente. Vamos supor que setembro ainda esteja aberto e encerrou setembro. Eu vou assinar e submeter o espelho de ponto de setembro. Aqui. Ele vai me dar um descritivo detalhado do meu espelho de ponto, com o meu histórico do que eu registrei de marcação de entrada e saída aqui dentro desse mês de setembro. E ao final, você só coloca aqui assinar setembro. Então, quando você clica em assinar setembro, ele pede para você confirmar o número do seu CPF, que está vinculado ao seu cadastro. Quando você vincula o CPF aqui, você coloca assinar e submeter, e automaticamente ele confirma e fica branquinho assim, igual está o mês de agosto. Outra atribuição que o colaborador pode fazer dentro da solução são as solicitações gerais dele, são as requisições no caso. Então aqui dentro ele consegue fazer uma nova solicitação para subir um atestado, solicitar um day off, solicitar alguma imersão específica, alguma falta ou alguma ausência não justificada. Ele consegue fazer tudo isso aqui dentro. Ele vem em nova requisição, coloca a data da solicitação que ele deseja, vamos supor que seja na primeira semana de outubro, novamente a mesma data, um dia só. A hora inicial, na verdade, ela sempre tem que somar 8 horas, então aqui não vai contar o horário de almoço. Então, se você trabalha das 8 da manhã até as 17 horas da tarde e você tem nesse meio tempo uma pausa de 1 hora do almoço, aqui não vai contar o almoço, então vai ser das 8 da manhã até as 16 horas, que automaticamente conta 6 horas trabalhadas.
o tipo de solicitação, o aviso legal que você tem que dar um de acordo. Como é uma data, como é uma consulta um pouco mais para frente, você não é obrigatório anexar o arquivo, ok? Mas você pode anexar mais na frente, se for o caso, entrega para RH. Mas também vamos supor que você queira solicitar um day off. Então, solicitou o day off, você só coloca a descrição do pedido que você está fazendo. Vamos supor, day off de aniversário. Para aniversário. Você salva. E pronto. Aqui já está constando o histórico do pedido que você fez e com o status de aprovação do seu gerente. A mesma coisa acontece com o pedido de reembolso. Então, você vem em um novo reembolso, preenche todas as informações que precisa. Vamos supor que seja o almoço, o departamento é administrativo, a alimentação, a atividade foi de reunião com o cliente, a data desse reembolso, a moeda, a quantia desse reembolso, e aqui você vai anexar o cupom fiscal com a descrição. Pode ser visita ao cliente, almoço após visita ao cliente. Você salva aqui e ele vai criar uma nova abinha aqui para você, detalhada. Então, aqui a data da criação, o nome do pedido que você fez, com a quantia, e quando você clica, ele te dá todo o histórico do que você colocou. Inclusive da categoria, a descrição, você consegue abrir aqui o cupomzinho que você anexou e todo o histórico. No histórico, você consegue ver a data em que você foi criar, em que foi criada, em que você criou, no caso. Você consegue ver quando que ela foi aprovada pelo gerente e o gerente, e quando que foi aprovada e quem do financeiro, inclusive, aprovou com uma descrição, caso ele já queira colocar ali que já está programado o seu reembolso, ok? Você também consegue fazer aqui dentro da solução a programação de férias. Então, ela já está de acordo com todas as leis trabalhistas e toda vida que você tentar fazer uma nova requisição de férias, ele vai te apontar algo que esteja errado, que esteja fora da legislação. Então, vamos supor que você queira tirar férias no mês de outubro, vamos supor que seja uma sexta-feira. E de sexta-feira, você quer folga até o dia 26, embora não tenha saldo, já que a gente está só fazendo uma simulação. Aqui, você também consegue fazer a venda de 1/3 dessas férias, mas para você vender 1/3, você precisa usufruir de, no mínimo, 14 dias, ok? Mas você fez aqui, deu tudo certinho, acordou com o seu gerente, colocou a data de entrada e retorno das férias, se vai desejar vender ou não, salva. Quando você salva, ele cria o novo histórico aqui. Então, quando ele está aprovado pelo gerente, está aqui verdinho. Quando ele ainda está pendente tanto pelo gerente quanto pelo RH, ele fica aqui laranjinha pendente. E quando tanto o seu gerente ou o RH rejeita, fica aqui rejeitado. Tá bom?